gente, tudo bem? Eu vim gravar um videozinho pra vocês hoje e o tema desse vídeo é quando nós damos mais ouvido ao que as pessoas falam do que ao que Deus fala. O que eu quero conversar com vocês está em 1 Reis 13 e eu vou tentar resumir aqui para que o vídeo não fique muito longo e para que vocês consigam entender. Mas está em 1 Reis 13 e 14 se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Bom, em 1 Reis 13 e 14 vai contar a história de um homem de Deus e um profeta. Esse homem de Deus, ele estava andando pelo deserto e Deus tinha falado para que ele não comesse nem bebesse nada daquela cidade. Então, ele encontra um profeta e esse profeta convida ele para jantar na sua casa. Porém, esse homem de Deus fala que Deus tinha falado para ele que ele não poderia comer nem beber nada do que estivesse naquela cidade. Então esse profeta, ele fala que Deus enviou um anjo para ele, enviou um anjo a ele para convidar esse homem de Deus à sua casa para comer e beber. Então o homem de Deus fez o quê? Foi até a casa desse profeta, comeu e bebeu. Por quê? Porque ele acreditou mais no que esse profeta tinha dito do que o que Deus tinha falado para ele, do que a ordem direta que Deus tinha dado a ele. E nisso, quando eles estavam lá jantando, um anjo do Senhor veio e meio que, se revelou sobre o profeta e falou pra ele, olha, como você deu mais ouvido, isso aqui eu vou pegar. Cadê? Aqui, ó. Então, enquanto estavam sentados, no 1 Reis 13 e 20, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso, e ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu, onde ele disse que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. E nisso, quando eles terminaram de comer e beber e o homem de Deus partiu, ele foi morto na estrada por um leão. Só que o leão, ele não comeu ele só matou e ficou ao lado dele, como se fosse algo realmente divino, sabe? Como se Deus estivesse cumprindo aquilo que ele tinha falado, que ele morreria e não seria sepultado no lugar de seus antepassados, porque ele foi morto na estrada pelo leão, o leão não o comeu e a sua carcaça foi comida pelos urubus. Então, aqui, eu sei que é muito contraditório, porque a gente olha, quando você lê pela primeira vez, você fica mano, mas a culpa é toda desse profeta mentiroso. Realmente, o profeta mentiu. Ele falou que Deus tinha enviado um anjo pra ele, quando Deus não enviou nada. Então, realmente, o profeta, cara, foi vacilão, né? Mano, por que você fez isso? Mas tudo tem um propósito, né? E ele não deu ouvido, por mais que o profeta mentiu, se ele realmente tivesse convicto daquilo que Deus tinha falado pra ele, ele ia ter falado, olha, tudo bem, mas Deus falou comigo direto, ele me deu uma ordem direta, eu não posso descumprir. Então, a não ser que ele envie um anjo de novo pra mim, falando que eu posso comer, eu não vou comer, entendeu? Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele resolveu dar mais ouvidos ao profeta do que a ordem direta do Senhor que ele tinha recebido. E muitas vezes isso acontece com nós, muitas vezes nós fazemos isso, muitas vezes nós recebemos ordens de Deus e muitas vezes nós não damos ouvidos a elas, ou nós damos ouvidos, mas vem outra pessoa falar algo pra nós e a gente deixa essas ordens de Deus. Quantas vezes Deus falou que, que eu vou abranger várias coisas. Quantas vezes Deus falou que você seria um missionário, ou que você seria um pregador, ou que você seria um profeta, ou que você seria um professor, um médico, um engenheiro, e ele realmente colocou aquilo convicto no teu coração. Mas aí veio outra pessoa e falou que não, que Deus tinha tal plano pra você. Eu não tô falando aqui que revelações são mentirosas e que as pessoas só mentem quando vão entregar alguma profecia. Não, nada disso. Mas eu tô falando que sim, muitas vezes as pessoas podem se enganar. Enganoso é o coração do homem, a própria palavra de Deus diz. Então, muitas vezes, nós deixamos de acreditar no que Deus nos diz para acreditar naquilo que as pessoas falam ao nosso respeito. Porque é muito mais fácil e é muito mais gostoso quando nós somos bajulados, quando as pessoas vêm e falam coisas ao nosso respeito. Só que a gente acaba deixando aquela essência, aquilo que Deus nos deu. Então, o que eu quero falar essa manhã é sobre isso. É sobre
sabe, estarmos mais sensíveis à voz de Deus. É quando você faz uma oração e Deus fala algo pra você, Deus te revela algo, Deus te revela que você vai fazer aquilo no seu futuro, ou que você vai exercer tal profissão, ou que você vai ser pastor de tal lugar. Quando alguém vier falar algo sobre você que não tem nada a ver com essa profecia, tipo, ora, sabe? Não constranja a pessoa que te deu a profecia, mas ore, porque muitas vezes não vai ser algo de Deus pra você. Ou muitas vezes Deus vai falar através de um sonho, ou vai falar com você que aquilo que a pessoa falou a seu respeito também é verdade, também acrescenta aquilo que ele falou. Mas nunca, em hipótese alguma, deixa aquilo que Deus falou pra você diretamente. Nunca deixe isso de lado e acredite no que os outros vão falar. As outras pessoas podem sim falar coisas boas e verdadeiras que realmente vêm de Deus. Mas aquilo que Deus fala ao nosso respeito, isso tem que ser verdade. Isso tem que ser, sabe, tipo, algo concreto na nossa vida. Tipo, é isso e pronto, acabou. Então o que eu quero falar com vocês esta manhã é justamente isso. É um vídeo curto, mas é para que vocês realmente entendam. O mais importante na nossa vida, o que mais vale na nossa vida é aquilo que Deus fala ao nosso respeito, é aquilo que Deus tem para falar ao nosso respeito, é aquilo que Deus fala que somos e que fazemos e que seremos. Então, quando Deus fala algo para você, quando Ele trouxer algo no seu coração, sabe, tenha isso como base, que nem aqui, ele falou diretamente com o homem de Deus. Aqui fala o homem de Deus e o profeta. Ele falou com o homem de Deus porque ele era um homem de Deus. Só que esse homem de Deus resolveu dar mais ouvidos ao que o profeta falou do que ao que Deus tinha falado a ele. E que a gente não entre nesse lugar de ignorância, onde nós damos mais ouvidos ao que pessoas importantes falam ao nosso respeito do que ao que Deus fala no secreto conosco. Porque é muito gostoso quando o nosso ego é amaciado e quando pessoas importantes vêm falar coisas ao nosso respeito. Só que quando essas coisas fazem com que a gente descumpra ordens de Deus, deixe ordens que Deus nos deu, isso não é certo, isso não é de Deus. Porque se Deus te deu uma ordem e qualquer outra pessoa vier falar pra você algo que vá contra aquilo que Deus te falou pra fazer ou pra ser, isso não vem dele. Então que você possa nesses momentos dar ouvido à voz de Deus e a voz de Deus e a presença de Deus, para que aquilo que Deus colocou no seu coração seja maior do que o seu orgulho, do que o seu ego que está sendo amassado pela essa palavra. Então, é isso que eu queria falar com vocês esta manhã. É justamente sobre isso. Eu sempre falo pra vocês, continuo repetindo em todos os vídeos, sempre quando Deus traz uma palavra pra que eu compartilhe com vocês aqui no canal, ela sempre é compartilhada primeiro comigo, eu e Deus. E muitas vezes, quantas vezes Deus nos fala algo, mas aí vem alguém de importância, alguém assim, sabe? E a gente dá mais ouvidos a essa pessoa do que a voz de Deus? Quantas vezes? Então que possamos estar sensíveis, que possamos reconhecer a voz de Deus e que possamos entender quando é Ele falando ao nosso respeito e que a gente possa, sabe, a sempre priorizar a voz dEle e a priorizar a presença dEle. É isso, eu espero que você tenha um vídeo... Gente, perdão. Eu espero que você tenha um dia abençoado, que Deus se faça presente no seu dia e que essa palavra sirva ao seu coração, tá bom? Eu não sei se você vai ver de manhã, de tarde, de noite, mas que Deus abençoe seu dia. É isso. Falou.